Queridos irmãos e irmãs que estão aqui dentro e fora do santuário, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Candidez, aqui na cidade de Divinópolis e nas redondezas, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais da nossa diocese e da paróquia do santuário de Nossa Senhora Aparecida, aqui onde estamos. Quero saudar de modo muito especial neste dia as crianças e pedir e rezar e sonhar com elas e para elas um Brasil bom, um Brasil melhor, um Brasil onde elas cresçam sem passar fome, sem se verem privadas dos bens necessários a uma vida digna, a uma infância digna, a uma juventude digna, e sejam no futuro homens e mulheres profundamente capazes do bem, porque não levaram consigo os traumas das carências, dos esquecimentos, dos descuidos do nosso tempo. É isso que queremos para a nossa infância, para que no futuro possamos ter cidadãos onde de fato a vida tenha lhes oferecido em cada tempo os bens necessários. Quero também me unir nesta Eucaristia aos professores, já que no próximo dia 15 vamos estar celebrando esta bela vocação, este belo ofício na nossa sociedade. Eles que passam por situações tão desafiadoras, tão novas, tão exigentes neste tempo. E oxalá esse tempo também nos obrigue a repensar o nosso modo de fazer a educação. Rezamos também por esses muitos irmãos e irmãs que se dedicam à formação humana, intelectual dos nossos queridos brasileiros e brasileiras que estão assentados nas muitas escolas, nos muitos graus delas. Pois bem, passados 303 anos desde a descoberta da imagem, aqui estamos nós. Passados 90 anos da declaração de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, isso foi feito pelo Papa Pio XI em 16 de julho de 1930, passados então 90 anos, estamos aqui, celebrando com alegria a festa da Mãe Senhora da Conceição Aparecida, padroeira da nossa pátria, e queremos mais uma vez nos voltar para ela e rezar pela nossa gente. E isto fazemos neste tempo desafiador e ruim de pandemia. Tempo que nos separou, tempo que enfraqueceu as nossas relações, enfraqueceu a nossa vivência religiosa, mas nós cremos e haveremos de crer até que tudo passe. Nós cremos que tudo vai passar e que retornaremos ao tempo bom e festivo, onde a gente possa se reunir nas igrejas, onde a gente possa se abraçar, onde a gente possa chegar perto, onde a gente possa recuperar o calor da convivência humana, tão cara a nós. E viemos também neste dia suplicar isto à Santíssima Virgem Maria. Estes tempos novos, ou pelo menos jamais vistos, nos fazem pensar muitas coisas. Penso que neste tempo da pandemia não é mais hora de perguntar de onde ela vem ou por que ela veio. Agora é tempo de nos perguntar para que ela serve, ou para que este tempo tem nos educado. Precisamos aprender também com isto, irmãos e irmãs. Independente das causas ou dos culpados desta pandemia, nós precisamos aprender com ela a valorizar o encontro,
a valorizar o afeto, a valorizar a presença, a valorizar o outro, a valorizar as relações. E temos que sair dessa pandemia tendo aprendido. Não podemos voltar ao que era antes, porque por mais que essas coisas boas fizessem parte da nossa natureza, talvez não fossem tratadas como deveriam. Quando a pandemia nos roubou isso tudo, pode ser que aí fosse o momento em que nós pudéssemos revalorizar essas coisas boas e belas da nossa natureza humana. Enquanto não passa definitivamente esse tempo, nós vamos fazendo o que é possível. E desejo e peço mais uma vez que cada um se cuide bem, que cada um zele pela sua saúde, pela sua integridade. Se nós podemos duvidar dos números, se nós podemos duvidar da quantidade e da abrangência da pandemia, nós não podemos duvidar que ela existe e que ela mata. Por isso não custa em nenhum momento o cuidado. Não nos custa o cuidado. O cuidado já é expressão do nosso amor a nós e aos outros, já que ninguém tem marca ou sinal de que tenha ou não tenha a pandemia. Não nos custa cuidar. E queria que neste dia, e enquanto tudo não termina, que cada um levasse muito a sério o cuidado, fazendo o que é possível e não deixar de fazer, porque agora já podemos aos poucos ir voltando para as celebrações na igreja. Voltem, 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 de modo que nós também aos pouquinhos possamos retomar este lugar tão bonito e importante para nós, que é a comunidade de fé. Estamos num momento particularmente importante. A pandemia, com seus efeitos, vamos percebendo recessão, desemprego, desajustes internos e desajustes externos, e nós precisamos também de alguma forma reagir a isto como filhos e filhas de Deus, diante de pessoas e famílias que passam grande e grave aperto. Nós somos chamados, irmãos, ao exercício imediato da solidariedade. Somos convocados imperativamente a uma ação de cuidado rápida, de modo que ninguém passe aperto maior do que a pandemia nos colocou a todos. Neste tempo, nós somos chamados sim ao cuidado, à solidariedade, ao diálogo entre nós e entre as instâncias da sociedade, para que juntos encontremos soluções, se não completas, mas soluções que ajudem pessoas e famílias a enfrentarem com coragem este tempo ruim. Estamos em tempo de campanha eleitoral. É tempo também de pensar naqueles que vão cuidar da nossa gente. É tempo de pensar em que políticos queremos para o nosso presente e o nosso futuro. Se escolhemos mal, nós condenamos o nosso futuro. Se escolhemos bem ou fazemos esforço para isto, estamos tentando, pela via da política, achar gente boa, gente correta, gente ética, gente de Deus, capaz de ajudar a organizar a nossa cidade, as nossas cidades. A política é a arte da grande caridade. O bom político ajuda, como o mau político atrapalha. E é preciso que nós aqui entremos também neste dia, já que pensamos a nossa pátria e cada pedacinho dela, que nós também pensemos no futuro de nossas cidades e que políticos queremos para nós.
Vivemos tempos de graves problemas ecológicos, queimadas, poluição, desperdício de água. Isso tudo põe em xeque, tudo isso põe em xeque a nossa vida saudável, no nosso habitat, que é esta casa, esta cidade, as cidades por onde nossa gente habita. É preciso também alimentar na direção da criação um cuidado que está à míngua. Os problemas ecológicos têm autores, têm endereço, têm culpados, e isso precisa, de alguma forma, nos despertar também para um grande cuidado social com a casa comum. Vivemos tempos de grandes descuidos com a vida em toda a sua extensão. Descuidos com a vida das crianças que estão no ventre. E quero rezar hoje, como eu lembrei, também pelas crianças que estão no ventre, mas também descuido com os idosos ou com os doentes terminais, porque se pensa, e em muitos lugares já se aprovou, o desligamento das máquinas, como se aquela vida em fase crítica ou terminal tivesse menos valor. Nós não acreditamos e não consideramos isto como coisa correta e ética. A vida humana tem valor desde o ventre até a morte natural, e ninguém pode interferir nesse processo. Entre nós, se não aqui, e é difícil saber, entre nós existe ainda tráfico humano, existe trabalho escravo ou semi-escravo, existe abuso infantil, existe feminicídio, existe violência doméstica, existem fake news que instalam uma cultura da mentira. Isso não serve, isso não presta, isso não ajuda a fazer história boa, isso não é história nossa com Deus. Porque essas coisas todas estão na contramão de Deus, estão na contramão do reino. Por isso, irmãos e irmãs queridos, estamos aqui nesta tarde para nos colocar também diante da Mãe Maria, cuja presença se esparrama pelos textos que nós ouvimos, para pedir a ela pela nossa pátria, como rezamos na oração inicial. Pedir a ela que conceda ao povo brasileiro paz e justiça, paz constante e prosperidade completa, como rezamos na bênção do Santíssimo. Viemos aqui não para pedir os benefícios pessoais, e eles são importantes e podemos pedi-los, mas viemos aqui sobretudo para pedir pela nossa gente, como fez a rainha Esther, que já é uma imagem prefigurativa de Maria. Concede-me a vida e a vida do meu povo, eis o meu pedido. Viemos aqui neste dia exatamente para renovar a certeza de que o filho daquela mulher que aparece no Apocalipse, que é a igreja, mas também é imagem prefigurativa de Maria, que o filho daquela mulher, ele veio para governar todas as nações. Não se trata de construir uma teocracia, mas se trata de construir um Brasil e um mundo tementes a Deus. Não dá para fazer história sem Deus. Quando a história avança sem Deus, ela vai terminar em descalabros, em absurdos, em totalitarismos, em morte. Nós viemos nesta tarde acreditando que o filho daquela mulher do Apocalipse, mulher que é a igreja e que é Maria, repito, que acreditamos que o filho daquela mulher é aquele que veio para governar todas as nações, também governar a nossa pátria. Estamos aqui nesta tarde, irmãos e irmãs, para celebrar de novo a nossa aliança com Deus pela mediação do seu Filho Jesus Cristo.
Este belo texto de São João que lemos das bodas de Caná falam de um casamento. Neste casamento, Jesus entra como convidado e sai como noivo. É um belo texto que sinaliza as núpcias de Jesus com os seus, as núpcias de Jesus com a igreja. É Jesus quem dá o vinho novo, o vinho bom, o vinho melhor. Somos dele, somos seu povo, sua herança, sua esposa, somos a esposa do Cordeiro, como lembra o Apocalipse. Estamos aqui, irmãos e irmãs, para celebrar isso diante de Maria. Queremos fazer história entre nós e com Deus, e essa história entre nós e com Deus passa por Jesus, passa pelo Evangelho, passa pelo reino. Esses têm que ser os critérios com os quais nós pensamos a cidade, nós pensamos a política, nós pensamos a igreja. Tudo isso tem que ter comunhão, intimidade com Jesus. É Ele quem dá o vinho melhor, o vinho que faz a festa durar. Por isso, nesta tarde, e termino, viemos pedir à Santíssima Virgem Maria: Mãe Aparecida, cuida de nós, cuida da nossa gente, cuida do nosso povo tão sofrido. O nosso caminho de fé contigo começou com pequenos e pobres pescadores. Hoje queremos também pedir que cuides dos nossos muitos, milhares, milhões de pobres. Pobres que têm a fé como remédio precioso. Pobres que suportam a provação e a privação de cada dia, esperando o auxílio de Deus. Cuida, Mãe querida, destes milhares, milhões de pobres no Brasil. Cuida, Mãe, daqueles que haverão de cuidar da nossa gente, daqueles que nós haveremos de escolher. Por isso te pedimos que alcances para nós do alto o discernimento para escolhermos bem os nossos políticos, prefeitos e vereadores, para que sejam homens bons, capazes de oferecer também vinho novo, para que a festa da vida aconteça em todos os lugares. Pedimos, Mãe, que ajudes o nosso país, que enfrenta e suporta com dor e penas esta pandemia. Pedimos que nos alcances de Deus a graça do fim deste mal que nos incomoda e que possamos aprender as lições deste tempo ruim e possamos crescer como irmãos e irmãs que nos amamos, cuidamos uns dos outros e queremos avançar sem deixar ninguém para trás. Pedimos, Mãe, porque acreditamos no Teu amor e porque não queremos avançar sem Ti e sem o Teu Filho Jesus. Que Ele, Jesus, nos ajude a enfrentar este tempo e a sermos hoje homens e mulheres profundamente tocados por Deus e por isso mesmo capazes de pensar e construir cidades onde Deus habite conosco, cidades que deixam transparecer o reino bom e feliz de Jesus, onde ninguém fica esquecido e onde há vinho bom para todos, a fim de que na festa da vida ninguém fique esquecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.